Bom dia a todos. Aqueles que ainda não tive a oportunidade de cumprimentar. Este tema que nós estamos a analisar hoje vai ser o tema da nossa atenção. É talvez dos temas mais desgastados da sociedade. Amor, toda a gente já ouviu falar. Músicas de amor, cantatas de amor, poesias de amor, é o que não falta para aí. Temos o nosso Camões, não é? Que tem uma poesia lindíssima sobre o amor. Obviamente esta semana, para aqueles que são mais jovens, não é? Ariana Grande fez um concerto, I Love Manchester, por causa dos atentados que aconteceram em Manchester, onde morreram 29 pessoas, fruto dos atentados terroristas. E achei curioso, obviamente em tão pouco tempo mobilizaram-se tantos artistas para fazer aquele concerto, e enquanto obviamente estava a decorrer o concerto, e muito bem, obviamente a solidariedade para com todas as famílias em luto, veio-me à mente um pensamento se calhar louco. E eu perguntei, onde está o amor pelos terroristas? Obviamente se um artista subisse ao palco e fizesse uma declaração daquela, era possível que fosse apedrejado na hora. Agora a questão é, amar aqueles que estão em sofrimento é bom, é necessário, é fundamental fazermos isso. Mas o desafio cristão não é só amar aqueles que são fáceis de amar. Como estava a dizer a Sara, amar a Inês é fácil, é uma boa menina, simpática, bonita. Agora amar aquelas pessoas que se calhar não têm um feitio tão simpático, tão agradável, torna-se muito mais difícil. Achei interessante aquilo que está escrito na revista Visão acerca dos atentados que ocorreram em França. Um dos elementos que perdeu a esposa naquele atentado, ele diz: nunca terás o meu ódio. Na sexta-feira roubaram a vida de uma pessoa excepcional, o amor da minha vida, a mãe do meu filho, mas nunca terás o meu ódio. Não sei quem são, nem quero saber. Vocês são almas mortas. Se esse Deus por quem vocês matam cegamente nos fez à sua imagem, cada bala no corpo da minha mulher é uma ferida no seu coração. Por isso não vos vou dar a satisfação de vos odiar. Vocês fizeram por isso, mas responder ao ódio com raiva seria ceder na mesma ignorância que faz de vocês o que sois. Vocês querem que se sinta medo, que olhe os que são meus concidadãos com desconfiança, que sacrifique a minha liberdade pela segurança. Perderam. A vida continua. Eu creio que muitos de nós olhamos para estas situações que estão a ocorrer na Europa, talvez desta forma. Não vão ter aquilo que querem, que é o meu ódio, mas se calhar têm a nossa indiferença. Se calhar não têm o nosso amor. E eu pensei, enquanto via o concerto da Ariana Grande e dos vários artistas que passaram naquele palco naquele dia, pensei eu, e se nós fôssemos aqui aos nossos vizinhos, Praça de Espanha, a Mesquita, oferecer flores àqueles islâmicos que ali estão e dizer que os amamos, porque isto é o mandamento que o Senhor Jesus nos deu. Talvez eu fosse sozinho, se calhar fazer uma coisa dessas, não sei quantos cristãos teriam a mesma ousadia, coragem, para dizer que nós amamos aqueles que são os nossos inimigos, que nós amamos aqueles que atentam contra a nossa vida. E o cristianismo não é menos do que isto. O cristianismo não é só amar as pessoas boas. O cristianismo não é só amar os nossos amigos. O cristianismo não é só amar os nossos concidadãos. O cristianismo não é amar aquelas pessoas que são vítimas dos atentados terroristas e vítimas da violência. O cristianismo não é isso. Por isso Jesus Cristo nos disse que Ele nos daria um amor tal que nós teríamos as condições de amar até os nossos próprios inimigos. Obviamente isto é loucura para o mundo. E é loucura talvez para alguns de nós, porque se calhar ainda não percebemos aquilo que temos vindo a refletir nas últimas semanas. O pastor Paulo Pedro esteve a falar connosco acerca da nossa identidade. Podem ir abrindo em 1 João capítulo 3, porque estamos lá e vamos concluir este capítulo hoje. Então estivemos a falar acerca da nossa identidade, que é uma coisa diferente, acerca da minha identidade humana. A nossa identidade como cristãos assenta na nossa espiritualidade, na nossa relação com Deus, e não tem muito a ver só com a minha filiação natural. Porque se aquilo que eu sou é só a minha filiação natural,
provavelmente eu seria uma pessoa bem diferente do que aquela que eu sou hoje. Eu venho de uma família desestruturada, um pai alcoólico, violento, onde a violência doméstica era hábito, e se eu fosse vinculado à minha identidade familiar, provavelmente eu seria uma pessoa bem mais desequilibrada do que aquilo que eu sou. Os meus filhos têm dúvidas se eu sou equilibrado, mas há alguns que me conhecem melhor, ficam assim com algumas dúvidas. Mas tenho algum equilíbrio e graças a Deus que eu tenho esse equilíbrio. Por causa de Cristo. Não tem a ver com a minha herança. Os meus filhos, da outra vez, contavam-lhes algumas histórias de família tristes. Mas eles diziam, pai, vocês têm tudo para ser famílias completamente translocadas. E é verdade, eles têm razão. Nós teríamos tudo para ser gente completamente desequilibrada. E pela graça de Deus somos o que somos. Mas isso é graça de Deus. Tem a ver com a minha espiritualidade, com a minha comunhão com Deus, com aquilo que Cristo fez em mim. Então não é só a minha filiação humana, mas é aquilo que Deus faz em mim, aquilo que Ele me tirou das trevas, diz as Escrituras, e me transportou para um outro reino. Me transportou e me deu uma nova natureza. Me deu uma nova oportunidade de vida. Deu-me uma segunda chance de viver uma vida diferente. E por isso, obviamente, a minha dignidade não está vinculada só à minha natureza humana, mas está vinculada àquilo que eu sou em Cristo Jesus. Por isso os meus valores são norteados não pelos valores da minha família, que alguns deles eram bons. Apesar do meu pai ser quem era e das disfunções que ele tinha, obviamente eu imagino que a família dele de origem também tinha os seus problemas e por isso as pessoas são às vezes aquilo que é fruto também da sua educação, da sua história de vida. Mas ele tinha uma coisa interessante que me passou a mim e aos meus irmãos, que era a palavra de honra. Às vezes eu fico admirado como é que o meu pai ainda tinha palavra de honra, mas ele tinha. Ele, quando dava a sua palavra, ele cumpria. Nem que lhe custasse a camisa do corpo, mas ele fazia. Quando ele dizia, aliás, ele tinha uma expressão que ele dizia, palavra de rei não volta atrás. Então a gente estava sempre à espera, quando ele dizia que tinha acabado a discussão. Porque obviamente quando o nosso pai nos ameaçava que nos ia bater, a palavra de rei não volta atrás, ele batia. Até que nós fugíamos obviamente para a rua, porque ele era curioso, que na rua ele não fazia escândalo. Então nós fugíamos para a rua e só voltávamos para casa quando ele dizia, eu não vos vou bater. Porque a gente sabia que quando ele dissesse isto, ele não bateria. Porque era a palavra dele que estava em causa. E nós aprendemos pela via dolorosa que a palavra de honra funciona. Então, alguns valores da vida que eu tenho hoje devem-se também à educação que eu recebi. Mas graças a Deus que Deus transformou os meus valores também. E não são só valores de filiação humana, mas são os meus valores que Cristo transportou. E o amor que Deus derrama sobre o meu coração é o amor que Ele quer que eu tenha até pelos meus inimigos. Isto não foi ensinado em casa. Isto foi ensinado aos pés da cruz. A compaixão, a misericórdia, a humildade não são valores da humanidade. A humanidade, quando tenta implementar estes valores pelo seu esforço, só encontra fadiga, só encontra cansaço e é temporário, na realidade. Há pessoas humildes, mas são temporariamente. Porque todos nós lutamos com aquilo a que chamamos egoísmo. Todos nós queremos o nosso bem-estar. Não há ninguém, não há exceção à face da terra. Aliás, esta semana nós, os pastores, estávamos a conversar sobre algumas questões importantes, obviamente, sobre a vida da igreja. Estávamos a falar sobre isto. Como é que a sociedade contemporânea vive? Quais são os valores da sociedade contemporânea? E um dos principais valores da sociedade contemporânea é o conforto, é o prazer. Aliás, todos nós estamos aqui porque nos sentimos bem. Obviamente, se fôssemos maltratados nesta casa, não vinhamos aqui. Íamos a outro sítio qualquer. Agora, não podemos viver em função só do prazer que nós temos. Há alturas na vida em que outros valores têm que nortear a nossa maneira de ser e estar. Só que há uns que, obviamente, seguem tanto este valor, o prazer, o bem-estar, o conforto, que não veem mais nada além disto. E a vida não é só isto. A vida às vezes é sacrifício. Sacrifício em prol do outro. E é por isso que nós temos textos como estes que nós vamos ver hoje. Porque amar não é fazer o que eu gosto. Nós pensamos, e o mundo sugere, que amar é eu gostar. Eu quero desafiar esta manhã a pensar que amar não é gostar. Inclui o gostar, mas não é só gostar. Gostar é fruto do egoísmo. É para satisfazer a minha necessidade e o meu eu. O meu prazer. Amar
é eu estar preocupado com o meu próximo. E tem tudo a ver com ele e não comigo. Então amar não é só gostar. Só que nós temos o conceito romântico de Camões, dos poetas, dos músicos, que amar é gostar. É, de alguma forma, sentir simpatia, empatia por aqueles que sofrem. Está ligado, como é óbvio, mas vai além disso. É por isso que Jesus nos desafia a transformar os nossos valores e a perceber que amar é chegar ao ponto de, mesmo eu não gostando dos meus inimigos, eu posso amá-los. Porque amar é uma outra coisa. Então, obviamente, a minha identidade está vinculada a tudo isto, à minha dignidade, à noção do meu valor, obviamente à minha moral e à minha ética. Estou a fazer uma revisão daquilo que o pastor Paulo Pedro pregou, e obviamente está ligado àquilo que eu faço. Mas não é aquilo que eu faço que determina aquilo que eu sou. É aquilo que eu sou que determina aquilo que eu faço. E esta tem sido um erro que a humanidade e nós cristãos muitas vezes caímos nele. A mentalidade de Deus para nós é: porque tu és, tu fazes. Porque tu és meu filho, tu tens a minha marca, tu tens o meu amor, tu tens o meu espírito a viver em ti. Tu vais viver como eu sou, porque tu és meu. Por isso, sede santos, porque quando eu sou santo, vive em pureza, porque eu sou puro. Vive em amor, porque eu sou amor. Nós não vivemos em amor porque nos esforçamos muito. Nós não somos santos porque nos esforçamos para viver em santidade. Nós não somos puros porque nos esforçamos para viver na pureza. Nós somos puros, santos e amamos e vivemos em justiça porque o nosso Deus é assim. E essa semente, diz o apóstolo João aqui neste capítulo 3, essa semente, no verso 9, foi colocada no nosso coração. A semente do Deus eterno, das características do Deus Todo-Poderoso, foi colocado no nosso coração, foi implantado em nós. E por isso nós temos esta natureza para viver à luz daquilo que somos e não aquilo que Satanás quer fazer que nós sejamos. A tática do diabo foi desde o Éden assim: se vocês fizerem, talvez vocês venham a ser. Porque se vocês se comportarem desta maneira, e aqui a humanidade depois vive em constante stress, porque obviamente não consegue ser, esforça-se. Há gente que angustia, definha na fé, porque esforçou-se tanto para ser uma coisa que não são, que acabam por desistir. Ou acabam por acreditar numa mentira de Satanás. Mesmo nós sendo e não conseguindo sempre ser, fazer aquilo que está correto, muitas vezes nós pecamos, e o apóstolo João diz: cuidado, irmãos, não pensem porque somos agora filhos de Deus, deixámos de pecar, vivemos num mundo etéreo, vivemos aí no vácuo. Não, nós temos os pés assentes na terra, vivemos nesta terra, continuamos a fazer coisas que muitas vezes nos desagradam. O apóstolo Paulo diz isso: o bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu não quero é esse que eu faço. Oh, miserável homem quem sou, quem me vai livrar da minha carne? E a resposta é óbvia, porque ele dá a seguir: é Deus que o faz. Porque se Deus nos santifica, Deus nos justifica, logo quem intentará acusação contra aqueles que são escolhidos de Deus? Não é quando nós caímos no pecado e fazemos coisas que nos desagradam a nós e consequentemente desagradam a Deus. E desagradam a Deus porquê? Porquê é que elas são desagradáveis a Deus? Não porque eu falhei, porque Deus sabe que tu vais falhar e eu vou falhar. Não é o teu erro que incomoda a Deus. O que incomoda a Deus é o facto de tu teres deixado de viver à luz daquilo que tu és. E porque tu de alguma forma, diminuíste a ti próprio, porque tu és filho de Deus, tu és santo, tu és puro e deixaste de viver à luz daquilo que tu és, obviamente por isso pecámos contra Deus, porque pecámos contra a nossa própria natureza. Porque agora já não somos mais pecadores, diz as Escrituras, mas passamos a ser o quê? Deus olha para aqueles que são seus filhos como santos e justos. Por isso já não é correto um cristão dizer: eu ainda sou pecador. Não. Eu ainda peco. Sim, mas eu já não sou um pecador. Porque se eu ainda sou um pecador, logo não sou filho de Deus. Porque os filhos de Deus agora são justos. E por isso vivem a justiça. Infelizmente praticamos pecado. Sim. E é triste. E é por isso que precisamos confessar o nosso pecado, como diz João capítulo 1, verso 8 e 9. Se confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para perdoar o nosso pecado e purificar de toda a injustiça. E se continuarmos a pecar, temos um advogado que nos defende, que é Jesus Cristo. Porque nós temos que viver à luz daquilo que nós somos. Não caiamos na armadilha satânica
de pensar que é por causa daquilo que nós fazemos, que eventualmente, talvez a gente venha a ser. Agora é óbvio, e João diz isto mesmo, que se tu vives na prática do pecado, não podes dizer que é filho de Deus. Porque quem vive naturalmente satisfeito na prática do pecado ainda não compreendeu a sua natureza. Um filho de Deus não vive praticando o pecado. Um filho de Deus vive de acordo com a sua chamada. Por isso o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, que andeis do modo digno da vocação a que fostes chamados. Que vivam dessa maneira que vocês têm implantado em vós. E Pedro diz: vocês já têm a natureza divina colocada em vocês. Por isso vivam à luz disso. É por isso que os cristãos podem viver coisas que são loucas, como chegar ao ponto de amar os nossos inimigos. Porque nós temos o amor de Deus derramado em nosso coração, diz Romanos capítulo 5, pelo Espírito que nos foi otorgado. Já temos o amor de Deus em nós. Portanto, um cristão não pode chegar ao ponto de dizer: eu não amo. Ou então não é cristão. Um cristão que diz: eu não amo, ou não entendeu o que é o amor, que eu creio que é mais isto. Porque eu estou a descobrir coisas fantásticas ao estudar esta carta. Parece que estou a voltar ao beabá do Evangelho. E é mesmo o beabá do Evangelho. Isto é a essência do Evangelho. Quase 30 anos de caminhada cristã, ou mais de 30 anos de caminhada cristã. E quando olho estas páginas da Bíblia, eu percebo: uau, ainda não percebo nada do Evangelho. O Evangelho é tão mais simples por um lado, tão mais profundo por outro. É por isso que o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, diz: o cumprimento da lei é o amor. Se eu tiver o amor na minha mente, se eu tiver o amor implantado no meu coração, se eu tenho esse Deus que é amor, como diz João capítulo 4, 1 João capítulo 4, Deus é amor, e porque Deus é amor, isto está implantado em mim, porque eu sou filho de Deus, eu tenho o Espírito de Deus em mim. Se eu vivo desta maneira, toda a lei, sem exceção, é cumprida no amor. Porque se eu amo, eu não preciso que a lei me diga: não mentirás. Porque mentir é falta de amor para com o meu irmão. Quando eu minto, eu não estou a amar o meu irmão. Estou a amar a mim próprio, estou-me a proteger a mim mesmo, estou preocupado com a minha imagem e, obviamente, por isso eu minto, para que não descubram que eu fiz uma asneira qualquer. E isto é falta de amor, em última análise. Por isso a Bíblia diz que toda a lei se cumpre no amor. Quando eu amo, eu não preciso de leis para me regerem. As leis só fazem sentido, só faz sentido ter uma legislação, porque infelizmente a maior parte das pessoas não vive no amor. Não vive preocupado com o outro. Não vive colocando o outro em primeiro lugar, em vez das minhas próprias necessidades. A maior parte de nós procura em primeiro lugar satisfazer as nossas próprias necessidades. Ainda ontem à noite falava com um primo da Sara, no jantar que tivemos, aproveitámos para estar ali na conversa, e estávamos a falar sobre isto. Até às vezes conseguimos, mesmo aqueles que não têm Cristo, até às vezes conseguem amar durante um tempo. Mas é durante um tempo. Eu posso amar a minha esposa durante um tempo e compreendê-la perfeitamente durante um tempo, mas depois, se ela não me dá o retorno, isto desorganiza-me de uma maneira. Se os filhos não se sentem amados pelos pais, isto vai criar uma desorganização de tal forma em nós que muitas vezes temos dificuldade depois em gerir as situações. Então, quando nós olhamos para o amor, temos que entender que o amor é como esta criança o vê. E diz assim esta criança que está a dar, enfim, o resultado da sua nota ao seu pai. Então, essencial à vida e todos os seres vivos, a todos os seres vivos, e que começa com a letra A. Como é que você conseguiu errar nesta? Não? É óbvio que é água. Toda a gente precisa de água. O que é que tu colocaste lá na prova? E a criança diz: o amor. Essencial à vida é o amor. O amor é muito importante, meu filho. Mas essencial à vida e aos seres vivos é mesmo a água. E a criança, obviamente, parece que é mais inteligente que o pai. É preciso os dois, pai. Com o amor a gente vive. Com a água só sobrevivemos. E nós cristãos às vezes não percebemos isto. Andamos à busca da sobrevivência e não de uma verdadeira existência. Não de uma verdadeira vida. É por isso que Jesus nos diz: se nós conhecermos a verdade nos vai libertar. E se nós tivermos amor como Ele nos amou, nós vamos viver a tal vida abundante.
E é por isso que Deus nos dá um mandamento fundamental para a nossa existência como seres humanos, que é, qual é o mandamento, quando perguntam a Jesus, o mandamento fundamental das Escrituras? Jesus responde o quê? Amar a Deus e amar ao próximo. É curioso que eles perguntam o mandamento, artigo masculino definido, no singular, e Jesus responde os mandamentos, como se fossem dois, mas na realidade são um. Agora a pergunta é, será que Deus é um ser mal resolvido, que como não sabia como pôr os seres humanos a amá-lo, tem que lhes dar um mandamento? Deus diz, ok, eu não sei como é que vou fazer com esta gente, eles são tão duros de coração que eu vou pôr aqui um mandamento das Escrituras, que é para ver se eles me amam. Porque de outra forma eu acho que eles vão andar tão distraídos com a vida que eles não vão conseguir ter a percepção de que me precisam amar. Será que era esta a intenção de Deus? Deus está lá no céu sozinho, coitado, isolado, enfim, já estava uma eternidade a viver a solidão e Deus pensou assim, bem, eu vou ter que arranjar uma forma de me sentir bem. Vou criar nos seres humanos para que eles me amem. Eu duvido que tenha sido isto. Eu creio que quando Deus nos dá um mandamento para nós o amarmos, é porque é no amor que nós nos realizamos. Só que nós não percebemos isto. Nós andamos a vida toda à procura de sermos amados. Aliás, há aí estudos interessantes da área da psicologia que dizem exatamente isso. A pirâmide de Maslow é um dos critérios que nos aponta a nossa necessidade como seres humanos. Todos nós temos necessidades básicas. Então Maslow definiu que as necessidades mais básicas do ser humano é a comida, é a bebida, é o descanso, portanto é o dormir, é o abrigo, portanto esses são o patamar mais básico das necessidades do ser humano. Depois vão subindo naquela pirâmide que ele desenvolveu e ele vai dizendo depois é necessário segurança, depois é necessário o amor, é necessário no topo da pirâmide a autorrealização. E Maslow diz, quando o ser humano tem estas questões preenchidas, vai subindo nesta pirâmide até ao topo da autorrealização. Uma pessoa que tem necessidade de beber e de comer, obviamente não se preocupa com a autorrealização, preocupa-se com a sobrevivência, com a comida e com a bebida. Não está à procura de ser realizado profissionalmente. Ele não quer saber se até tem profissão. Ele quer é saber onde é que está o próximo copo de água, onde é que está o próximo pedaço de pão. Só que nós, ao definirmos isto, e Maslow fez muito bem essa definição, ajudou-nos a perceber quais as necessidades do ser humano. Só que nós pensamos que necessidades são iguais a direitos. E começamos a exigir dos outros aquilo que são as nossas necessidades. Pensando que necessidade é um direito. Quando eu medito na vida de Jesus e quando eu olho para Jesus lá no jardim, aliás, lá no deserto, que ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto a fim de ser tentado. E é interessante qual foi a primeira tentação que Satanás lhe coloca, daquelas três, obviamente, porque Jesus esteve ali 40 dias, e as Escrituras dizem que ele esteve 40 dias a ser tentado. Nós não sabemos as outras tentações, mas aquelas três finais nós sabemos. E Satanás coloca diante de Jesus duas tentações em um. A primeira ele pergunta se tu és o quê? Filho de Deus. Já te passou alguma vez na tua cabeça esse pensamento? Será que eu sou filho de Deus mesmo? Fazendo o que eu faço, será que eu sou filho de Deus? Eu tenho que confessar que a mim já me passou várias vezes essa ideia. E sabem, o inimigo faz isso desde sempre. Desde Adão e Eva que ele anda a colocar isso. Será que Deus te ama mesmo como tu és? Percebem aquela inversão que ele faz? Fazendo tu isto, Deus ama-te mesmo. Com essas tuas fraquezas, com essas tuas falhas. E ele coloca a primeira tentação naquilo que é a nossa identidade, na identidade de Jesus. Se tu fosses verdadeiramente filho de Deus, agora pedias a estes pães que se transformassem em pedras. Agora está a falar com um ser, Jesus Cristo, que teve 40 dias. Ao contrário, não? Pois, seria terrível transformar pães em pedras. Também isso é fácil, não é? Isso é o que muitos de nós fazemos lá em casa. Deixamos o pão uns dias e ao fim dos dias o pão está transformado em pedra. Não, isso nós fazemos com facilidade. Fazer o contrário é que é difícil. E Jesus então foi desafiado a fazer o contrário, obviamente. Transformar aquelas pedras em pães. Agora, uma pessoa que está há 40 dias sem comer, uma das suas necessidades básicas será... Como é que uma necessidade básica é uma tentação? Quando nós pensamos que uma necessidade básica é um direito, nunca é uma tentação, porque é um direito. E um direito não é uma tentação. Agora, quando pensamos que as nossas necessidades básicas podem se voltar contra nós
e fazer-nos deixar de amar porque estamos mais preocupados com a nossa satisfação do que com o outro, ela torna-se uma tentação para nós. Por isso, quando nós apelamos muito e desejamos muito ser amados e esquecemos do mandamento que Deus nos dá, que é amar o nosso próximo, nós caímos na tentação de satisfazer uma necessidade básica que é nossa, que é sentirmos-nos amados. E deixamos de estar a olhar para o nosso irmão, para a necessidade que o nosso irmão tem. Por isso este texto que nós temos diante dos nossos olhos nos vai apontar para aquilo que é a essência do cristianismo. A essência do Evangelho de Jesus Cristo é nós termos a nossa vida tão dedicada a Deus que a nossa prioridade não somos nós. Mas a nossa prioridade em primeiro lugar é Deus e depois a seguir é o nosso irmão e só depois é que viemos nós. Nós não estamos habituados a pensar assim. É por isso que nós criamos tanto conforto para nós. E às vezes, obviamente, acolhemos a nossa família ao abrigo do nosso conforto. Mas desde que isto não nos perturbe muito a nós. O nosso silêncio, o nosso bem-estar, obviamente está em primeiro lugar do que o conforto do outro. E é difícil gerir estas situações porque há aqui um equilíbrio ténue entre estas questões todas. Não é? Ainda ontem eu estava lá em casa, estava a ler um livro e o meu filho veio para o terraço e queria tomar um duche lá com a mangueira, como eles gostam. E eles gostam de pôr uma barulheira enorme. Para ele era confortável estar a ouvir aquilo que ele chama música e que eu chamo barulho. E estava a interromper o meu silêncio, ainda por cima, a minha leitura do meu livro. Eu disse, olha, Antonel, tenho paciência, toma lá bem, mas desliga isso. O meu conforto, o meu bem-estar. Como é que nós lidamos com o bem-estar do outro, com o conforto do outro? Isto chama-se amor. Então eu queria te convidar a abrir lá em 1 João, se ainda não abriste. Abri em 1 João capítulo 3, verso 11 em diante. E vamos ler esta passagem. Os primeiros versos do 1 a 10, obviamente, falam acerca desta questão da nossa identidade, da forma como nós somos ou não filhos de Deus, a forma como a prática daquilo que nós fazemos está vinculada àquilo que nós somos. E não podemos desvincular aquilo que fazemos daquilo que nós somos. Mas não é por causa do que fazemos que nós somos, mas é por causa do que somos que nós fazemos. E então diz o texto aqui, agora chegando a este conceito de que amar o próximo é a ação natural daqueles que são filhos de Deus. Verso 11 diz assim, ora, a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, e não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão eram justas. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passámos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Toda a pessoa que odeia seu irmão é homicida, e sabei que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós. E agora vejam o que é que significa verdadeiramente amar, que não tem a ver só com gostar. Cristo deu a sua vida por nós. Ele foi um modelo para nós. Por isso, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Amar, numa frase, seria dar a vida pelo meu irmão. Amar é eu colocar o meu irmão em primeiro lugar. Agora, isto é uma luta diária, momentânea, hora a hora, minuto a minuto. Porque eu tenho que vigiar sobre a minha carne. Porque eu estou sistematicamente a viver em função da minha necessidade e do meu prazer e do meu bem-estar. E eu tenho que lutar contra aquilo que a Bíblia chama a minha carne para eu poder conseguir amar o meu irmão. Tenho que permitir que o Espírito Santo de Deus tenha lugar em mim. E esta é a grande batalha que nós travamos. Não que a partir dessa batalha nós tenhamos que nos esforçar. Porque a partir do momento que o Espírito Santo toma lugar na nossa vida e o nosso eu está crucificado com Cristo, como o apóstolo Paulo nos diz e Jesus nos diz lá nos Evangelhos, temos que tomar a nossa cruz diariamente. E cada momento nós temos que crucificar a nossa carne. E no momento em que nós fazemos isso, o Espírito Santo domina sobre a nossa vida. E a partir daí não é preciso mais esforço. Porque a partir daí vivemos à luz daquilo que o Espírito Santo faz. E passamos a fazer aquilo que é natural em nós. Eu, como os irmãos sabem,
porque não percebo muito de agricultura, vivi aqui na cidade, e no Cascais, enfim, tenho lá uns vasos para ver se de vez em quando aprendo alguma coisa das Escrituras, porque obviamente a Bíblia fala muito, tem muitas metáforas das Escrituras, são relacionadas com a agricultura, e então eu fui plantar uns vasinhos, não é? Lá com os morangos, e tenho lá também chá, vários chás plantados em vasos. Agora, se eu planto uns morangueiros, eu não posso estar à espera, por muito que me apeteça, colher nésperas, não é? Porque eu plantei foi morangueiros. Por acaso tenho lá uma nespereira também, mas ainda é pequenino. Mas ainda não dá nésperas. Mas se eu planto uma nespereira, eu não posso estar à espera daquela nespereira obter laranjas. Ontem, quando estava a pregar esta pregação na guia, lá nos nossos irmãos lá perto de Mafra, obviamente eles são quase todos agricultores, ou têm campos agrícolas. Eles, no final da pregação, tiveram logo a dar uma aula sobre enxertos de árvores. Pode sim, pastor, esta árvore, ok. A ilustração tem limitações, está bem? Não é completa. Eu percebo, porque eu também não sou agricultor, eu tenho limitações em compreender estas metáforas agrícolas. Mas o que é uma verdade é que uma laranjeira, agora penso não estar errado, pelo menos não dá melões, não é? Ok, para ficar mais distante das outras frutas que posso estar errado. Não dá melões. Agora, um cristão não pode dar outra coisa senão os frutos que vêm do céu. Como é que nós damos frutos que não vêm do nosso Pai? É porque provavelmente a nossa carne está a ter demasiado lugar em nós. Não é outra resposta. Quando Cristo reina em nós, não há necessidade. Eu não me lembro, eu como já disse, eu sou da cidade de Lisboa, portanto, perdoem-me aqueles que percebem mais da agricultura do que eu, mas eu não me lembro das laranjeiras estarem ali a tremer. Eu esta semana tenho que dar 2 laranjas, e treme. E o nosso irmão, que é da área, não é assim que funciona, para não. Nunca reparou também uma laranjeira a tremer para dar laranjas. Não é assim que funciona. As figueiras não ficam ali a tremer, está a chegar o verão, eu tenho que dar fruto. Não é assim que funciona. Porquê? Porque elas naturalmente, se houver as condições, elas vão dar fruto. Assim deveria ser connosco, irmão. Na medida em que eu sei o que tenho que fazer, sei quem eu sou, sei que sou filho do meu Deus, eu tenho que viver à luz daquilo que Deus é. E porquê? Porque eu sou quem sou. É por isso que Davi, quando pecou com Batseba e Urias, ele responde dizendo: pequei contra ti, somente contra ti, Senhor, pequei. E sempre me fez muita confusão este texto. Como é que Davi é capaz de dizer contra ti, Senhor, só pequei? Então ele pecou contra a mulher, pecou contra o homem, pecou contra a família, e está a dizer, sabem porquê? Porque ele deixou de representar quem ele era. Porque ele era filho de Deus. E ele deixou de manifestar aquilo que os frutos de um filho de Deus deveriam manifestar, e manifestou os frutos de outra coisa que não era a sua natureza. Por isso ele pecou contra Deus. Percebem? Por isso nós precisamos viver à luz daquilo que a palavra de Deus nos diz que nós somos. E por isso, dessa forma, nós vamos poder dar fruto. E fruto que permanece, que é o que Jesus nos diz lá em João capítulo 15. Se vocês que são as varas permanecerem na videira, que sou eu, o meu pai que é o agricultor, vai cuidar desta vinha, e vocês que são as varas que estão permanentes na videira, vão dar fruto que permanece. Se permaneceres em mim, e a minha palavra permaneceres em vós. E depois Jesus dá-nos uma promessa lindíssima: pedireis o que quiserdes, e vos será feito. E vos será feito porquê? Porque nós já não estamos a pedir coisas para satisfação pessoal, mas estamos a fazer e a pedir coisas porque queremos manifestar o amor daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, isto tem transformado o meu tempo de oração. Porque eu noto que vezes demais o meu tempo de oração é centrado nas minhas necessidades, nas minhas vontades, naquilo que eu preciso, naquilo que eu quero, ou naquilo que eu acho que eu preciso. E quando eu começo a compreender que o Senhor, o Deus Eterno, já colocou em mim a sua semente, se eu entendo e percebo quem eu sou e qual é a minha identidade, naturalmente eu vou amar os outros, porque essa é a minha identidade. E porque é aquilo que Deus nos chamou a fazer e a ser. Por isso eu vou viver à luz daquilo que eu sou. E é por isso que este texto nos diz: como Cristo deu a sua vida, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Verso 17 prossegue: se alguém possuir recursos materiais e observando o seu irmão passando necessidades,
não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de bocas. Chega de demagogia. Chega de palavras bonitas. Vivamos à luz daquilo que nós somos. Vivamos com atitudes que correspondem com a nossa natureza. Vivamos com atitudes e em verdade. Verso 19. Da mesma forma sabemos que somos da verdade e clamaremos e acalmaremos no nosso coração na presença dele. Pois se o coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração. Ele é conhecedor de tudo. Portanto, amados, se o nosso coração não nos condena, temos coragem diante de Deus e recebemos dele tudo o que rogamos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Quando eu vivo à luz daquilo que eu sou, da natureza que Deus colocou em mim, é por isso que às vezes nos faz confusão textos como este, o verso 22, que nós pedimos tudo e Deus dá tudo. Deus dá tudo não porque Ele quer satisfazer os teus apetites e as tuas necessidades carnais e mais viscerais. Deus te dá tudo quando tu vives à luz daquilo que tu és. Quando tu tens a tua preocupação e as tuas ideias no sítio certo. Quando o Espírito Santo que habita em ti toma o lugar que Ele deveria ter sempre. E quando a tua carne está verdadeiramente crucificada naquela cruz. Por isso Ele vai dar aquilo que Ele quer dar, porque nós só vamos pedir aquilo que quer, que é agradar ao seu coração. Ora, este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros, assim como Ele nos ordenou. Todo aquele que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e Ele neles. E assim conhecemos que Deus permanece em nós, pelo Espírito que nos foi outorgado. Então, irmãos, quando olhamos para este texto, e textos paralelos como 1 Coríntios capítulo 13, textos paralelos como Romanos capítulo 12, fazem um sentido diferente à luz daquilo que é a nossa natureza, à luz daquilo que é a nossa identidade. Por isso o amor não é nem necessário nem importante. Porque aquilo que eu acho necessário, provavelmente tu não achas necessário. Aquilo que eu acho importante, tu podes achar que não é importante. Alguns acham importante ter uma alta fidelidade, uma aparelhagem, ter um sistema Wi-Fi. Hoje é necessário para muita gente ter um Wi-Fi, não é? Ter uma ligação Wi-Fi. Aliás, há aí um sketch, não é, da Porta dos Fundos, que eles estão assim numa igreja e quando o pastor começa assim a ser muito demorado na sua homilia, ali é uma igreja católica, a representação desse sketch. Mas olha que nas nossas aqui os pastores também se esticam, que se fartam, e levam o que temos a falar, e as pessoas dizem, pá, pastor, liberta aí a password do Wi-Fi que é para a gente se distrair um bocadinho, não é? Às vezes é necessário esse conforto. Termos acesso à internet passa a ser uma necessidade hoje. Aqueles que têm esta ala aqui mais dos cabelos brancos, ok, eu ainda sou do tempo, já aparece aquela publicidade há uns anos atrás do Continente, né? Eu ainda sou do tempo que havia um telefone no bairro que era do merceeiro. E quando nós precisávamos chamar a ambulância, tínhamos que ir até ao merceeiro, pedir ao merceeiro licença, pagar, porque aquilo tinha lá um taxímetro, não é? Para pagar os impulsos, e era o único telefone de uma população aproximadamente de 1000 pessoas. Eu ainda sou desse tempo. Portanto, hoje aqui nesta sala estão se calhar 1000 telemóveis. Talvez não, porque há pessoas que têm 2 e 3 e 4, não é? E as pessoas passam hoje a ter uma necessidade diferente. Então, o amor não é assim. O amor não é por necessidade ou por importância de cada um de nós. O amor é algo que é essencial, como dizia aquela criança. É essencial à vida. E é essencial porque é o nosso referencial de vida. Porque provém do nosso Pai, que é amor. Ele não é só importante que o mundo tenha. Ele não é só necessário que o mundo tenha. E é por isso que as pessoas, uns acham que é importante e outros acham que não é tão importante assim. O amor é essencial à nossa vida. É interessante os estudos que vieram da Primeira Grande Guerra e depois se desenvolveram depois na Segunda Grande Guerra. Os órfãos que surgiam do fruto de muitos militares morrerem, das mães morrerem na guerra, acabavam muitas crianças, muitos bebés em orfanatos. E o que acontecia era que os bebés eram tratados, eram alimentados de uma forma correta, eles tinham a alimentação e a medicação correta, mas muitos bebés acabavam por morrer.
E os estudos começaram a ser feitos para entender porque é que aquelas crianças morriam. E começaram a descobrir que afinal havia falta de afetos. Aquelas crianças, porque não estavam a ser acolhidas com afeto, apesar de estarem bem alimentadas, apesar de estarem bem nutridas, apesar de estarem bem medicadas, acabavam por morrer porque não eram cuidadas com afeto. Porque as enfermeiras não tinham tempo para dar atenção exclusiva a cada criança. Obviamente o amor é essencial à vida. Estudos hoje revelam que é tão essencial à vida que até algumas hormonas no ser humano do crescimento físico estão intimamente ligadas à forma da pessoa se sentir amada. Coisa estranha. Um estudo que eu vi de um doutoramento de uma pessoa nesta área. Eu fiquei, uau, já se sabia que o amor era essencial ao equilíbrio emocional. Uma pessoa que não é amada fica aqui com um buraco emocional tal, que é capaz que tipo o buraco negro suga tudo à sua volta, se não tratar disto. Porque ele vai sempre sentir necessidade que os outros o amem. E nunca é suficiente. Nunca vai haver amor suficiente à face da Terra para uma pessoa que tem um vazio existencial, daquilo que se chama em psicologia o amor fundamental. Uma pessoa que não teve amor fundamental na infância, ela vai ter um buraco enorme emocional, que qualquer amor que lhe é dado nunca é suficiente. Se a pessoa não está consciente disso, vai sempre pensar, nunca me amam, ninguém me ama. Lá na igreja, sempre a gente ouve de vez em quando algumas pessoas que chegam ao ponto de dizer, pastor, eu vou à procura de uma outra igreja, porque lá na nossa igreja não me amam. Ah, não? Ok. Sabem porquê? Porque a pessoa pensa, amar é de lá para cá. Porque se a pessoa percebesse que amar é de cá para lá, haveria sempre amor. Antes, pelo contrário, deveria chegar pessoas ao pé de nós, pastores, e dizer, pastor, ouvi dizer que na sua igreja não há amor, eu vou para lá, que é para começar a haver. Não é? Porque se na nossa igreja não há amor, precisamos de pessoas que tragam o amor cá para dentro, que é para ver se a gente começa a aprender alguma coisa. Quando as pessoas dizem que vão embora da igreja porque não há amor, é porque elas não se sentem amadas, não é porque elas querem amar. E às vezes a pessoa não se sente amada, não porque os outros não estão a amar, mas porque ela tem um vazio tão grande que todo o amor que ela recebe nunca é suficiente. Isto está estudado. Por isso mesmo o amor é essencial à vida do ser humano. Para nós nos desenvolvermos como pessoas, é essencial nós amarmos. Nós aqui já temos feito este exercício, mas como temos hoje muitas pessoas novas que nos visitam, eu vou repeti-lo. Porque eu sei que ajuda-nos a perceber este conceito do amor. Eu pedia-vos que ficassem de pé, porque eu gosto de uma forma simples e prática, ilustrar o que é que isto quer dizer. Nós todos temos a necessidade de nos sentirmos amados. E então, aqueles que já sabem, como é que nós ilustramos isto aqui? Eu tenho a necessidade de sentir amado, eu vou-me abraçar a mim próprio. Porque eu tenho esta necessidade que os outros me amem. Abraça-te, se faz favor. O Alfredo ontem teve muitos abracinhos, porque 15 dias depois celebrou o seu aniversário. Ele andava angustiado, já há 15 dias. Então tu amas-te muito, tens esta necessidade. Tu estás com pouca necessidade de sentir amado, não é? Ok, foste apanhar. Então todos nós temos esta necessidade. Agora, quando tu te amas muito, quanto mais tu te queres amar, o que é que te acontece em relação ao teu próximo? Mais te afastas. Mais te afastas do outro. Agora o desafio que as Escrituras, e quando tu queres te amar muito desta maneira e aproximas-te do próximo, o que é que vai acontecer? Vai haver um choque. Olha a Sofia ali e o Alfredo, isto é constante lá em casa. Não. Há um choque. Agora, a Bíblia e o desafio da Bíblia é eu amar. E vamos ilustrar isto, obviamente, mais uma vez, os irmãos da guia ajudaram. Esta ilustração tem limitações, não está a falar do coração. É só um aspecto físico para ilustrar o que pode acontecer no nosso interior. Agora, ilustrando o amor, dando um abraço. Dá um abraço ao teu irmão aí mais próximo. Pode ser um abraço a 3 também. Eu vou dar à minha esposa porque ela tem estado doentinha. O que é que acontece quando tu abres os teus braços para o teu irmão mais próximo? Ficas mais próximo ou mais distante? E o que é que acontece de volta? Podem sentar. O amor é só para a ilustração, mas não amem demais, não é? Agora sentem-se longe uns dos outros, diz o mal. Ele tem que se converter, este irmão. Ele é meu discípulo, a gente tem que sentar em um dia. Irmãos, percebem? Nós andamos tão preocupados em que os outros nos amem, que nos fechamos sobre nós mesmos
E na medida em que nós abrimos os nossos braços para amar o outro, nós acabamos por ser... Talvez foi isto que Deus pensou quando Ele deu um mandamento. Porque nós, naturalmente, estamos muito mais centrados no nosso umbigo. É sempre por isso que temos umbigo. Do que no umbigo do outro. Do que no amor ao próximo. E é na medida que nós amamos que nós somos amados, irmãos. Não é na medida em que eu desejo ser amado. E este é um erro que Satanás tem colocado no nosso coração, dizendo, tu precisas ser amado. Ninguém te ama. Já reparaste que as pessoas não te ligam? E a minha pergunta é, quantas vezes tu já ligaste para os outros? Quantas vezes tu te preocupas com os outros? Mas nós estamos muito preocupados quando os outros não nos ligam a nós, não é? Oh, quando eu tenho que crescer no Evangelho. Quando eu tenho que perceber o que Deus está a dizer, para que eu viva eu próprio saudável. Aqui agora é uma preocupação egoísta, assim. Para eu ser saudável, eu tenho que viver à luz daquilo que eu aprendo. E se Cristo diz, Paulo, não te preocupes tanto contigo, preocupa-te com o teu irmão. Na medida que te vais preocupar com o teu irmão, tu vais ser mais amado. É aqui que eu começo a acertar. E é aqui que eu começo a ser saudável. E é aqui que eu começo a ter uma outra dinâmica na vida. Mas eu preciso viver à luz do Evangelho. Preciso viver à luz daquilo que eu sei que é a vontade de Deus. Porque é dessa forma que eu me torno uma pessoa equilibrada. Agora, à luz disto, à luz daquilo que nós entendemos o que é o amor, qual é então o maior pecado, irmãos? O maior pecado que a humanidade comete não é o adultério, não é a corrupção, por mais prejuízo que isso traga à sociedade, não é a homossexualidade ou relações sexuais fora do casamento. O maior pecado da humanidade é não amar. Porque toda a lei se cumpre no amor. E quando nós não amamos, nós cometemos o maior pecado. Sabem porquê? Porque nós passamos a fazer as coisas certas, mas pelas motivações erradas. É por isso que eu preciso de ler convosco 1 Coríntios 13 agora. Porque 1 Coríntios 13 traz-me provavelmente uma nova dimensão, uma nova reflexão, quando nós percebemos qual é o projeto de Deus para a tua vida. Para que tu e eu vivamos vidas equilibradas, vidas satisfeitas, vidas realizadas, vidas onde vale a pena realmente viver. Paulo diz assim na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, e agora eu passo-vos a mostrar um caminho muito melhor, um caminho de sobremodo excelente, um caminho que está muito para além daquilo que tu imaginastes. Ainda que eu fale a língua dos seres angelicais, dos seres humanos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, como um prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tenha fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que eu possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado. E eu, quando leio isto, eu penso, como é que é possível alguém fazer isto sem ser por amor? Mas o texto da Bíblia diz que é possível. Eu posso dar o meu corpo para que os outros olhem para mim e pensem, uau, este fulano é espetacular. Que boa pessoa que ela é. É um exemplo a ser seguido. E se eu estou centrado na minha imagem, no meu reconhecimento, eu já não estou centrado em que as pessoas conheçam a Deus. E então isto não serve de, diz a Bíblia, nada. Tu podes dar propriedades, podes dar ofertas na igreja, podes criar ministérios na igreja. Se não tiveres como preocupação primária o teu irmão e não tu próprio, a tua preocupação primária for agradar a Deus e não a ti próprio, valeu zero. Isto rebenta com a nossa autoestima, não é? Então eu sou assim, não sou tão importante. Irmãos, nós só conseguimos perceber a nossa verdadeira importância na medida em que nós vivemos à luz da nossa identidade. E a nossa identidade é filhos amados de Deus. Nós não precisamos fazer estas coisas para nos tornarmos mais amados por Deus. Porque Deus já nos... Querem completar? Amor. E a palavra, o verbo amar aqui aparece no passado. Não é no presente. Não é no futuro. Deus não te vai amar a partir do momento que tu te portas bem. Deus já te amou mesmo quando tu te portavas. Então não tem a ver com tu te portares bem ou tu te portares mal. Tem a ver com aquilo que Deus quer que tu sejas. Os nossos bebés aqui da igreja dão-nos aí grandes lições. Já repararam nisso? Os bebés são um espetáculo para nos ensinar sobre Deus. Eu aprendo imenso com os bebés.
Porquê? Os pais amam aquelas coisinhas que só fazem... Eu não digo o resto, estou a ser gravado. Não é? Que lindos que eles são. Que mal cheiram. Mas nós amamos-los muito. Porquê? Por causa do bem que eles nos fazem, porque eles já nos serviram o pequeno almoço à cama, porque eles fizeram um jantar fantástico. O nosso Marquinhos, não é? De certeza que o Tiago e a Inês, todos os domingos de manhã, o Marquinhos lá vai levar o pequeno almoço aos pais à cama. Por isso que eles o amam tanto, de certeza. O nosso Pedro e o Miguel também, não é? Todas as noites eles amam muito os pais e por isso acordam-nos de madrugada, não é? Porque é que nós amamos as crianças que nos acordam, tiram o sono? Temos que estar a limpar a sujeira que eles fazem, mas nós amamos. Irmãos, este é o ensino de Deus para nós. Deus já nos amou antes que nós pudéssemos fazer bem ou mal. Deus ama-te. Deus ama-te. Não porque tu tenhas feito alguma coisa extraordinária, assim como os teus filhos não fizeram nada de extraordinário. Tu amas os teus filhos simplesmente porque eles são teus. E Deus ama-te porque tu és dele. Percebes isto? Irmãos, quando tu entenderes a verdade acerca de quem tu és, a verdade te libertará. Deixamos de andar escravos da tentativa de agradar aos outros. Deixamos de andar escravos da tentativa de agradar a Deus. Porque não precisamos andar a tentar agradar a Deus. Nós só precisamos de viver à luz daquilo que nós já somos. Isto liberta-nos. Nós fazemos o bem ao próximo. Não porque a Bíblia manda. Nós fazemos o bem porque não há outra alternativa para nós sermos, senão de fazer o bem. Porque isso está escrito no nosso DNA. Por isso é o amor que nos marca. E ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, isto não serviria de nada. Porque o amor que Deus colocou no nosso coração é paciente, irmãos. Quando eu perco a paciência com alguém, imagina o que é que estás a fazer. Irmãos, não foi o outro que te tirou a paciência. Não foi o outro. Foste tu que deixaste de amar. Porque aquilo irritou-te. E porque aquilo irritou-te, tu não queres repetir a segunda vez o que tens que repetir. Então já não é o outro que está na tua preocupação. É o teu bem-estar que está na tua preocupação. Por isso o amor é paciente. O amor é bondoso. O amor não tem inveja. Oi. Hoje até a publicidade explora este aspecto. Não é? O meu vizinho tem um carro melhor. Então você também pode ter um carro bom. Uma casa boa. Quantas coisas nós compramos? E agora, obviamente, é só tu que sabes. Não precisas levantar a mão. Eu não vou pedir para levantar a mão. Quanta coisa nós temos por causa da inveja? Quantos smartphones são comprados por causa da inveja? Porque ele faz mais uma sandes mista. Não, não faz. Mas ele tem mais 10 milésimos de segundo mais rápido do que a versão anterior. Porque ele tem um íconezinho ali no canto superior. E a gente arranja desculpas, atrás de desculpas, para ir atrás da inveja. Não tem mal, irmãos, ter coisas boas. Não me entendam mal. Avaliem bem porque é que estão a fazer o que estão a fazer. O amor não tem inveja. O amor não se anda a vangloriar. Daria uma pregação. Nem é arrogante. O amor não se porta de maneira inconveniente. Não age com egoísmo. Não se enfurece facilmente. Não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça. Bem feita. Pois sua felicidade está na verdade. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. O amor tudo suporta. O amor jamais acaba. Quem é casado sabe o que é que eu estou a falar. O amor jamais acaba. Mesmo aquele marido chato, aquela esposa intragável, a Bíblia desafia-nos a amar. Porque o amor jamais acaba. Um cristão não pode nunca, em consciência, na sua relação com Deus, dizer: eu já não amo. Ele está a dizer: eu já não sou cristão. Em última análise. Porque o amor jamais acaba. Todavia, a profecia deixará de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas
Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Quando eu era criança, eu pensava como criança, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias de criança. O amor jamais acaba. Então o amor, a falta de amor é de facto o principal pecado da humanidade. Alguém disse isto, o pastor Paulo Borges Júnior, e achei interessante, ele tem umas reflexões muito interessantes sobre esta temática. Quando deixo de amar, eu sou uma fraude para mim mesmo. O amor está vinculado a quem eu sou, à minha identidade. Então, se eu sou quem sou, eu não posso deixar de amar. Esta senhora perpétua e a sua escrava Felicidade, no século III, ano 2002, foi martirizada em Cartago. Foi levada para as arenas como muitos milhares de outros cristãos. E o seu pai, esta era uma jovem de 22 anos, tinha um filho pequeno, e o seu pai, obviamente, foi visitá-la à prisão, tentando desmobilizá-la, desmotivá-la, a que ela não permitisse ser morta, renegasse a sua fé. Porque, obviamente, se ela renegasse a sua fé, ela pelo menos sairia em liberdade e viveria o resto do tempo com o seu filho. E o seu pai foi lá para tentar convencê-la a deixar e abandonar o cristianismo. E Perpétua disse para o seu pai: pai, vês aquele vaso? E o pai disse: sim, vejo aquele vaso. Pai, aquele vaso serve para quê? É um vaso para pôr flores. Sim, pai, não é um prato, não é um jarro. Não, é um vaso. Pois, eu também sou filha de Deus. Eu não sou outra coisa. Eu não posso negar aquilo que eu sou, mesmo que seja a morte que está diante de mim. Eu não posso negar aquilo que eu sou. E obviamente ficou para a história esta mulher com a sua escrava, e as duas foram martirizadas sim na arena, mortas à espada, porque as investidas do touro não as mataram, e entraram os gladiadores e a seguir mataram estas duas mulheres à espada, porque elas não negaram quem elas eram. E nós, como cristãos, temos que viver à luz daquilo que nós somos. O tamanho da minha relação com Deus é diretamente proporcional àquilo que eu faço pelos outros. E é isto que a Bíblia diz: ama a Deus e ama o teu irmão. Então eu gostaria, irmãos, de te ajudar, e a mim tem-me ajudado a desdobrar a palavra amor, porque é uma palavra tão gasta que às vezes nós não percebemos o que é que ela significa. A mim ajuda-me a pensar desta forma desdobrada: o que é amor? Para mim, quando eu coloco a mim mesmo em primeiro lugar, eu já não estou a amar. Se eu estou a pôr a minha satisfação, o meu bem-estar, o meu conforto, naqueles dias em que eu estou cansado, mas eu coloco a mim mesmo em primeiro lugar, quero ir a correr para o sofá para descansar. A minha mulher, os meus filhos, que se orientem. Se eu estou mais preocupado comigo do que com o outro, eu não estou a amar. E isto é válido para os seres humanos e é válido para Deus. Colocar Deus em primeiro lugar antes da minha vontade. É por isso que Jesus, lá no jardim de Getsemane, disse: seja feita a tua vontade e não a minha. É isto que Jesus quer nos ensinar, que é o amor. Amar é eu colocar a vontade de Deus em primeiro lugar antes da minha vontade. Por isso é que é tão crucial obedecer à vontade de Deus. Não é só porque é um mandamento legalista, e às vezes na humanidade nós temos confundido a obediência voluntária de amor ao legalismo, e criamos uma série de regras a pensar que, criando regras, nós vamos ser mais santos. Não, é libertando-nos das regras que nós vamos ser mais santos. Porque nós vivemos à luz da nossa identidade de amor para com o Pai, colocando o Pai em primeiro lugar, colocando o próximo em primeiro lugar, e depois em terceiro vem a gente. E aí sim nós estamos a amar. Eu amo quando eu dou sacrificialmente. Não é só quando eu dou o que me sobra. É por isso que o texto que nós lemos ainda há pouco, de 1 João capítulo 3, falava de Caim. Caim deu uma oferta a Deus e Abel deu uma oferta a Deus. E é interessante que eu creio que a oferta de Abel foi aceite porque Abel deu as primícias a Deus. E Caim deu aquilo que lhe sobrava. E nós muitas vezes damos aquilo que sobra. Damos aquilo que sobra aos outros, damos aquilo que sobra a Deus, e depois logo se vê, pode ser que os outros se agradem disso. Nós precisamos de dar sacrificialmente. Amar é valorizar o outro. É eu valorizar o outro. É dar uma palavra de encorajamento. É de alguma forma animar o outro. E não é corrigir o outro para que o benefício venha para mim. Às vezes os maridos e as mulheres constantemente se corrigem uns aos outros
na expectativa de que depois a minha mulher faça a minha vontade. Eu digo, olha, devias fazer assim. E muitas vezes, mas isso só tu e Deus é que sabe, muitas vezes nós não estamos de facto preocupados com o bem-estar do outro. Estamos preocupados que o bem-estar do outro produz em nós bem-estar. Então, valorizar o outro independentemente do bem-estar que isso produz em mim. E, obviamente, ser generoso com o outro.